Estamos no famoso site da Worldometers, que é utilizado mundialmente para verificar a situação da pandemia do mundo, inclusive pela própria OMS e a Universidade de Johns Hopkins. Hoje é o dia 29 de abril de 2021. Então, quando você abre o site, imediatamente se vê esses números, né? Estamos já com mais de 3 milhões de mortes, 128 milhões de recuperados e assim vai. Nessa análise rápida que nós vamos fazer, recomendamos muito que as pessoas que quiserem acompanhar a situação mundial vejam esse gráfico. Logo aqui tem uma tabela enorme com todos os países do mundo praticamente, ordenado numa ordem decrescente de número de casos. E o que nós faremos é analisar basicamente esses países aqui até o 10º, só pulando no caso a Rússia, a Turquia e a Espanha. A Espanha porque não tem esses dados que nós vamos analisar, a Rússia e a Turquia por questões de confiabilidade mesmo, ainda que o Brasil não seja lá um exemplo de confiabilidade de dados, mas é o que nós temos para analisar. Então nós começaremos aqui com o Brasil, passando o mouse nele, botão direito do mouse, vamos abrir uma tela específica, ela está aqui, clicaremos nela, e dia 29 estamos aqui com a quantidade de casos, possivelmente passaremos de hoje para amanhã de 400 mil mortes, uma quantidade também muito boa, glória a Deus, de recuperados. Mas para a análise de hoje nós viremos aqui para baixo, nós analisaremos especificamente os casos ativos. O que é caso ativo? É a radiografia, a situação, a quantidade de pessoas infectadas com Covid naquele dia, naquele momento. Isso aqui é quase como se fosse uma radiografia, uma fotografia dia a dia. E claro, o ideal é que esta curva tenda a zero, certo? Não termos casos. Quanto mais baixo, melhor. Analisando bem o gráfico, nós estamos vendo aqui uma evolução, estamos em julho, vai subindo, opa, deu um pico ali no começo de agosto, houve uma reação um tanto descoordenada na época, mas se notarem, houve realmente uma descida gradual de casos. Chegamos ali na base de novembro, início de novembro, tivemos a famosa segunda onda, e notem que ficou tá vendo um sobe e desce, tipo uma montanha russa ascendente, que alguns cientistas também estão chamando de efeito sanfona. E o que é esse efeito sanfona? Agora nós vamos para a parte, uma análise especulativa e deixando aberto aí aos interessados para um contraponto, uma opinião diferente. O que está nos parecendo é que houve o pico forte, notem que esse primeiro pico foi até maior do que o outro de agosto, e então os governadores e prefeitos começaram a fazer uma reação de lockdown ou de isolamento, ações restritivas de forma descoordenada. Cada um fez a sua dentro do seu critério, mas que no geral deu uma descida. Mas na hora que começa a descer também descoordenadamente, governadores e prefeitos começam a abrir, talvez na empolgação, no afã, numa má avaliação da situação, também abrem de forma desproporcional e descoordenada. E aí volta a subir de novo. Quando sobe mais um pico, há a reação de novo, governadores e prefeitos agem, aí vai diminuindo, aí eles se empolgam. Estamos falando aí de mais de 5 mil municípios nos estados da federação, cada um fazendo no seu nível, no seu escalão, e aí acaba, um decide abrir, o outro vai abrindo também, aí vai, nesse sobe e desce, de maneira que estamos numa espécie de montanha-russa macabra, onde o número de mortes aparentemente vai ficando sobe, desce, mas literalmente sempre subindo. Estamos já propondo que não nos empolguemos com essa atual descida, porque faz parte, tem sido parte das características anteriores de sobe e desce da curva de Covid. Mas, para que nós não fiquemos só nessa impressão, vamos analisar esses países que nós comentamos,
que estão com casos também consideráveis. Deixa eu pegar aqui os Estados Unidos para ver como é que foi o comportamento lá. Clicando aqui Estados Unidos. Olha só, olha como a curva de casos ativos é bem diferente. Lá não houve lockdown, houve medidas restritivas médias e brandas. Temos o pico famoso aqui no começo de janeiro. Houve a ação, principalmente do atual governo, que começou uma campanha de vacinação muito forte, chegando aí a mais de 3 milhões de vacinados por dia, com algumas medidas restritivas, mas não é o principal, e está tendendo uma estabilidade de casos. É um caso realmente a se analisar. De qualquer maneira, está bem diferente da nossa curva. Vamos pegar a Índia. A Índia está com um problema seríssimo agora. Notem também, mesma coisa, bem diferente. Pico em setembro. Houve lá medidas restritivas, lockdown, mas baixou bastante. E aqui, principalmente nesse período, as informações do noticiário dizem que a Índia, principalmente naquela região de Nova Delhi, onde o surto ficou bem forte, teve umas eleições onde houve muita aglomeração e uma festa religiosa muito famosa. E as pessoas, confiando no baixo número de casos na Índia, se empolgaram, aglomeraram bastante e deu essa bomba e essa explosão. Mas notem o seguinte, aqui o gráfico está mostrando que está parecendo que há uma ação mais coordenada, ou seja, não está aquele zigue-zague ascendente, e nós vamos ter que analisar depois, mas parece que houve uma ação geral de governo para diminuir os casos, e agora possivelmente, claro, deve haver uma reação restritiva forte, está havendo ajuda internacional. Esperamos que os casos, com certeza, se Deus quiser, vão diminuir. A França, aqui descendo, também um caso diferente. O pico de novembro, uma fortíssima isolamento, lockdown forte que teve na França, houve uma redução. E agora nós estamos vendo parece um pouco, não parece com o nosso gráfico, mas parece que quando houve a descida, deve ter havido uma empolgação e começou a liberar. Quando liberou, o pico voltou novamente. Porém, de forma bem mais suave. A impressão que dá, e aí a gente só pode dizer impressão, é que quando há ação coordenada nacional, ou mais ação geral nacional, é mais uniforme e é mais fácil a reação para diminuir o número de casos ativos. Mas vamos pegar aqui Reino Unido. Reino Unido, muito emblemático. A segunda onda pegou forte eles, reação, lockdown com uma vacinação em massa muito poderosa. E parabéns à nossa Inglaterra, à rainha, porque realmente lockdown mais vacinação em massa, eles estão praticamente com baixíssimo número de casos. Parece que houve dias aí com um punhado de casos, até um caso só de morte no dia, muito bom mesmo. Mas já é uma curva diferente do Brasil. Itália, também o mesmo pico, reação, lockdown e a descida. E de novo, parece que quando desce, se empolga, abre e sobe de novo. Alemanha, lockdown também na Alemanha, descida. E lá, aqui abriram e voltou a subir novamente. E eles estão com problema de precariedade de doses, pouca dose, e aqui já sabemos que nós estamos no lockdown lá na Alemanha, então devemos ter uma tendência de queda. Mas como a ação lá é nacional, repetindo, essas quedas costumam ser mais estáveis, mais acentuadas, sem tendência de subir, ou seja, sem dar sinal de falta de controle. Realmente eles param todos juntos
isolam, fazem o lockdown juntos, e a tendência do gráfico é repetir este caso aqui, devem descer bem. E voltando lá para o nosso Brasil aqui, a impressão que dá é que há realmente uma descoordenação, efetivamente, esse sobe e desce não é bom. Aliás, ao contrário, essa descida aparente dá uma impressão de que realmente vai descer e não vai, é apenas um efeito sanfona descoordenado, quase que chamando os governadores e prefeitos, por questões políticas e de interesse mesmo de ver o seu estado, o seu município melhor, eles começam a abrir e volta aquele sobe e desce de novo, cada vez em patamares piores. O que nós queremos propor é que haja efetivamente um lockdown nacional, para evitarmos exatamente esse efeito sanfona, que acaba só enganando e piorando a situação, e façamos efetivamente uma queda significativa e não uma enganação que está parecendo esse sobe e desce que nós estamos tendo. Nós estamos exatamente aqui na base da enganação, onde a gente começa a querer abrir e tudo piora novamente e vamos para um outro nível de casos ativos sem controle. Mas antes de terminarmos, gostaríamos de responder uma pergunta muito comum. Não, mas já não está chegando a vacina, o Brasil não está vacinando? Pois bem, vamos responder isso mostrando o primeiro gráfico dos Estados Unidos, que é um caso emblemático, muito parecido conosco em termos de comportamento. Notem que os Estados Unidos, eles não fizeram lockdown. Eles fizeram algumas medidas restritivas, algum isolamento e evitar aglomeração, mas foi tudo muito de leve. Lockdown nacional não fizeram. Mas vacinaram pesado, de Pfizer, a melhor vacina do mundo, literalmente, e já vacinaram cerca de 30% da sua população. E notem que mesmo com 30% vacinado desde janeiro, início de janeiro até hoje, o que aconteceu? Até agora, pelo menos com 30%, diminuiu o número de casos ativos, mas não deu aquela diminuída drástica como nós vimos aqui no caso da nossa Inglaterra, que tacou vacina, mas fez um lockdown pesado também. Então, quando se chegar a 30%, podemos dizer que sem lockdown, sem nada, vai dar uma estabilizada. Baixa um pouquinho e estabiliza. Mas nós estamos em 30% vacinado? Não. O Brasil, voltando lá no Brasil, o Brasil está com 5% só vacinado e no ritmo atual só vamos chegar a 30%, e mesmo assim não é de Pfizer, nós vamos ter uma mistura, um coquetel de vacinas, em geral a maioria delas de eficácia inferior, e nós só vamos chegar a 30% lá para fevereiro ou março de 2022. Olha só. Então nós vamos ter, se não fizermos nada, vamos ter uma ascendência de subida cada vez pior, acreditamos, para cima no efeito sanfona, até fevereiro ou março de 2022, e mesmo assim haverá uma queda leve. Isso se não houver novas cepas e outros problemas pela frente. Então a vacina ela não é uma tábua de salvação única, vai ser necessário, reforçamos, o lockdown, algo coordenado nacional para não termos o desprazer de talvez chegarmos a quase 1 milhão de mortos no país. Esta tendência do Covid não vai baixar e talvez piore com a evolução das cepas. Então esse raciocínio e essa análise que fizemos dos casos ativos no Brasil e nos grandes países nos permite dizer que é muito importante tomar outras medidas, como o caso que nós estamos apresentando, porque senão nós chegaremos a muitos mortos e uma tragédia nacional sem precedentes. Muito obrigado, é o que nós gostaríamos de apresentar nesse momento e até a próxima.